Olá, boa tarde. Cássio, a primeira pergunta é a seguinte, olha, por que muitos que se convertem tendem a se isolar do convívio social? Eis a pergunta que não quer calar, né? Porque parece mesmo, a família do recém-convertido, da recém-convertida, sempre tem essa reclamação, que fica meio esquisito, assim, fica meio distante. Por que acontece isso? Vamos as damas primeiro. A gente está chegando agora na época de comemoração de 500 anos da Reforma Protestante, né? E falar da reforma é falar um pouquinho sobre esse assunto, porque Lutero, quando fez a reforma, ele quebrou muitos paradigmas que dizia que para ser santo, primeiro você tinha que ser... A castidade era sinônimo de santidade, né? O isolamento social, né? A gente tinha uma época anterior muito forte essa questão dos monastérios. Você tinha que ser viador, você tinha que ser monge. Isso, né? isso. E era justamente na época mais negra da humanidade, os monges se isolaram num lugar achando que aquilo ali era uma forma deles se santificar mais. E o Lutero falou, a gente pregou isso na quarta-feira agora, viu assim, o Lutero falou que 1 ano de casamento para ele teve mais santidade na vida dele do que o tempo todo de isolamento. Quer dizer, né, ele defendeu e ele, né, o tempo todo falou que era muito mais importante a gente estar em convívio com pessoas, em convívio social, até mesmo no casamento, ou em convívio com a sociedade mesmo, para manifestar a santidade de Deus com as pessoas. Eu estou lembrando, faz alguns anos que eu fiz um trabalho, um artigo, sobre o Max Weber, aquele autor que falou sobre ética protestante e o espírito do capitalismo. E o Max Weber, nesse livro dele, ele fala exatamente isso, que a ética protestante é diferente da ética, ele fazia uma comparação entre o protestante e o católico, né, do século XIX, que o católico, para ter essa ética mais de santidade, ele ia para o mosteiro. O protestante tinha uma ética secular, quer dizer, o mosteiro dele era a realidade, né? Ele vivia... A gente que lida com o relacionamento, a gente percebe que o relacionamento pessoa com pessoa permite que a gente se melhore. Isso transforma o nosso caráter, o que eu acho que é impossível no isolamento, porque lá no isolamento você não é testado naqueles pontos que você mais precisa ser melhorado. E quando a gente está se relacionando, seja num matrimônio, seja numa amizade, a gente tende a crescer através dos desafios de um relacionamento. E muitas vezes as pessoas, quando se convertem, elas entendem assim, agora eu me converti, sou separado, eu não tenho nada a ver com esse mundo, e ainda coloca assim todo mundo podre. A conversão ela está diretamente ligada com a religião. Então a religião que leva a pessoa para dentro de um sistema religioso cheio de regra, de doutrina, isso aí muitas vezes mexe com o psicológico da pessoa, que ela não está acostumada com uma regra na vida dela. Então ela se radicaliza por um tempo, até que ela percebe que não é a lei, não é a regra que vai fazer ela ser santa. Agora, esse radicalismo não é normal? Assim, isso que eu estou falando, é uma descoberta nova e talvez seja necessário para a pessoa se abstrair um pouco da podridão, talvez, do mundo que ela vivia, para ela se purificar um pouco e começar uma caminhada nova. Sabe o que estou lembrando, Eduardo e Vanessa? Do primeira passagem de ano, depois que eu aceitei a Cristo. Foi a passagem de ano de 1981. Olha só, faz tempo pra caramba isso. Eu estava no Rio de Janeiro, eu lembro disso, no Rio de Janeiro, na casa dos meus tios, que eu amo muito, e foi o primeiro ano que eu passei com Cristo, né, entregue a Ele. Dos anos anteriores, eu passava normalmente bêbado, passagem de ano. Já tinha tomado todas. A contagem, né, regressiva, eu estava mamado, como dizia. Quando eu lembro disso como se fosse hoje, porque a família fazendo a festa, leitoa, aqueles negócios todos de passagem de ano, eu procurei um quarto. Não é para ser diferente, eu nem fiz muito alarde. Na realidade, eu estava me sentindo um pouco inadequado no meio daquela bagunça toda. Aí eu lembro que eu fui e falei assim, eu quero passar esse... É o primeiro ano da minha vida com Cristo, eu quero passar orando. Eu não quis ser chato, sinceramente, eu não quis ser chato. Mas eu acho que porque eu era recém-convertido, eu não sabia nem... Mas é novidade de vida, é uma coisa nova. Então, assim, você está acostumado com uma rotina bagunçada, de repente te é apresentado uma novidade. Aí você fica curioso com aquilo. Então, o seu despertamento para a santidade, para aquela
coisa nova é grande. O ser humano, ele é assim, né, em várias coisas da vida. Por exemplo, se você vai fazer uma dieta, e aí, você já viu a pessoa que começa a fazer dieta, ela só fala de emagrecer, só fala de comida saudável, de comida light, né, e a pessoa só fala disso. Então, o ser humano é assim, nós somos assim. O comportamento humano, se ele está empenhado em alguma coisa, se é algo novo, ele foca naquilo, e aquilo é a única coisa que ele consegue. Até que a dieta, né, ele consiga equilibrar uma vida saudável, que não fique só nisso. Então, a gente, na religião, né, com a vida com Cristo, a gente tem que saber que essa época tem que chegar. Mas, ao mesmo tempo, enquanto a gente estiver nessa época só focada, a gente tem que ter cuidados. Por quê? Quando a gente está na dieta lá, a gente não está magoando ninguém, não está ofendendo ninguém. Mas quando se trata de fé, às vezes a gente, nesse isolamento, e falar assim, eu preciso me separar, a gente pode colocar uma culpa nos outros, né, um julgamento nos outros, que isso não pode acontecer. Jesus nunca faria isso. Eu gostei da analogia aí do regime, né, da dieta, porque eu acho que é mais ou menos isso. Assim, para quem está fazendo regime, fazendo dieta, rapaz, você vai chamar a pessoa para comer um churrasco. Então, entende? Se a pessoa pode... Se ela está naquele período da dieta, no começo ela até evita ir no churrasco, ela até evita. Porque para ela é difícil, né? É difícil, né? É difícil. E para a gente também, quando é novo convertido, a nossa carne está muito impregnada dos nossos antigos hábitos, né? São hábitos. E que a gente entendeu, a partir da revelação de Cristo em nós, que são hábitos que não são tão bons assim para a nossa vida. Aí entra até o que eu tinha conversado no intervalo aqui com você. A alienação, ela pode ser você transferir o seu direito de posse de um bem até que ele seja quitado. Então, a alienação do meu carro, por exemplo, tem lá, alienação fiduciária. Quer dizer que ele não é meu ainda, ele é do banco até eu acabar de pagar. Então, quando a gente converte, foi pago um preço pela nossa vida. Então, essa alienação, que eu entendo assim, ela é necessária para que a gente compreenda esse preço que foi pago e traga isso para uma prática de vida. Então, a gente não vai viver a vida inteira isolado no monastério, porque hoje, pelas redes sociais, às vezes, não tem como você se isolar do mundo, não tem como. Você está o tempo inteiro ligado no que está acontecendo no mundo inteiro. Então, hoje, se Jesus voltar, você vai saber na hora. Se você ficou. Em nome de Jesus. Eu não quero saber, eu quero estar nas redes sociais. Por quê? A gente está numa sociedade que a gente está eu vou falar uma palavra, nem sei se existe, indesligável. Não tem como você se desconectar do que está acontecendo. Então, eu acho que é por isso que eu acho que a alienação, ela vem do momento que você entende que o preço foi pago pela sua vida. Agora já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Mas eu preciso mostrar Cristo para quem está em volta. Então, eu tenho que voltar para o convívio social rápido para que esse contato e essa novidade de vida se propague, que é o objetivo do Evangelho. Agora, eu fico pensando assim, como atletas, né? Porque são várias as analogias, metáforas que a Bíblia coloca para a vida cristã. Uma delas é a questão do atleta. O atleta em tudo se domina, não tem um negócio desse? Eu fico pensando também que o atleta, embora muitos não gostem da tal da concentração, mas assim, os times antes de partidas importantes, eles passam um tempo de concentração também, dá uma isoladinha para sabe, para, como é que eu posso dizer? Estudar, focar na partida, né? É a solitude, né? Na nossa vida cristã. É você estar com Deus. Para o cristão é necessário separar um tempo para buscar a Deus. Isso a gente faz na nossa vida diária e tem que ser no dia a dia, né? Agora, é diferente você separar um tempo na sua vida. Você está lá, vamos pensar que você viajou de férias com a sua família, só você é cristão. E aí você vai lá e vai separar um tempo para a sua leitura bíblica, sua oração diária, e isso não ofende ninguém. Mas aí, se você ficar assim, eu não vou para a praia com vocês, eu não vou fazer isso com vocês, eu não vou fazer aquilo. É ofensivo, né? Porque é ofensivo e não gera amor. Tudo é do capeta, a música do capeta. O capeta não é dono de nada, então a gente não pode atribuir para ele coisas que não pertencem a ele. Aconteceu um fato engraçado, né, na minha família sobre isso, porque tinha um aniversário de 15 anos de uma pessoa da família e o tio dessa pessoa não quis ir no aniversário porque tinha bebida alcoólica. Esse tio tinha sido convidado pela sobrinha para dançar a valsa com ela. E ele não foi porque tinha bebida alcoólica e era uma festa que não tinha muita ligação com Cristo. Então ele falou assim, eu não vou nessa festa. E isso deixou uma marca na sobrinha. Por que a festa é mais importante do que eu, né? Então, é o tipo de coisa Aí já vai para o extremismo religioso, que é uma outra coisa que não tem nada a ver com a alienação. Extremismo é você levar ao extremo uma coisa que
Você vai intolerar a presença de outra religião só porque você agora converteu e Jesus existe? Não, você tem que respeitar, a gente tem que ter um convívio social, né, respeitando a escolha do outro. Agora, parece que há pessoas que são mais radicais nesse aspecto, talvez tenha uma questão de temperamento, não é? Acho que tem gente que tem mais a tendência de ser radical. Como você tem um islâmico radical, você tem um cristão radical, assim, que é mais fundamentalista. Vai muito do temperamento, eu acho que vai muito da liderança, do jeito que essa pessoa foi ensinada, né? Discipulada. Então, a palavra de Deus fala muito que a gente perece por falta de conhecimento, né? Então, às vezes, essa pessoa, ela está sendo instruída só por aquilo que alguém fala para ela e não medita naquilo que Cristo tem para falar para ela, não medita nas Escrituras. Porque se a gente for olhar Cristo, o exemplo dele nunca foi de alienação, e nunca nem de foi de total nem de isolamento. Ele é amor, né? Então, eu acho que o cristão ele tem que caminhar com esse conceito de amor muito definido na cabeça. Que amar é você... a Bíblia fala que a gente tem que amar o próximo como a gente ama a gente mesmo. Olha, é muito difícil você amar alguém como você se ama. Não é? Perfeito. Porque primeiro você não conhece a pessoa ao ponto de você poder amar ela por completo. Então, o convívio do marido e da mulher, ele torna a gente melhor por isso, porque você consegue conhecer uma pessoa, porque você vive com ela, mora com ela, dorme com ela. É impossível você não chegar a conhecer aquela pessoa. Então, quando a gente é confrontado na realidade do convívio a dois com dificuldades nossas de convivência, por isso que eu acho que o extremismo vem. A pessoa vê no outro, por exemplo, eu era muito pecador e agora eu sou muito isolado do pecado. Então, acho que todo mundo que é pecador está errado. Então, a pessoa não joga aquele momento que ela teve de ser resgatada do pecado ela só condena o outro pelo erro dela e não traz o amor que ela foi resgatada, no mesmo amor, para aquele convívio. Então, no casamento, a gente tem que fazer isso toda hora. Você tem que olhar a pessoa e ser assim, Deus me perdoa, então tem que perdoar. E é difícil. Perfeito. Vamos aqui, as mensagens estão chegando no nosso WhatsApp, 984029756. Ô Vanessa, Eduardo, se não fosse o famoso TP, que é a minha cola. Rapaz, eu faço o programa todo dia, não lembro de coisa. Ainda bem que está lá e eu leio. 984029756, estão mandando a mensagem. Quem mandou a mensagem aqui, por exemplo, deixa eu ver, foi a Cleide. A Cleide do Maranhão, que legal. Né? Uma maranhense mandando mensagem dizendo o seguinte, olha, rapaz, quando eu me converti, eu pensei que ser santo era andar com roupas largas. Eu não usava nem salto, não me maquiava, nem ia no salão. Meu esposo não aceitou também, né? Coitado do esposo, né? Ainda bem que ela reconheceu, né? E disse que eu precisava me arrumar, porque não era pecado. Foi quando comecei a entender que ser santo, é claro que precisa ser prudente com a aparência, mas vai muito além disso, é algo interno. Legal que a Cleide disse, muito legal. O pastor Márcio sempre fala, se você for em algum culto de domingo na nossa Lagoinha ou assistir pela Rede Super, você vai ver o pastor Márcio falando em alguma hora assim, nossa fé não é religião, nossa fé é Jesus. Ele fala isso o tempo inteiro. E é isso, é porque a religião é um conjunto de regras, são doutrinas que às vezes são necessárias até para dar um norte na nossa vida, mas não é para nos prisionar nisso, deixar a gente prisioneiro nisso, né? Senão a gente vai viver sempre sob um jugo que Jesus já não tem mais para a gente. Né? Então, o que Colossenses 2:20 fala, né? Paulo fala muito sabiamente lá que não é conjunto de regras de uma religião, não pode tocar nisso, não pode tocar aquilo. Isso aí não tem valor quanto que a gente tem dentro da gente, que é a nossa vontade da carne, a nossa carnalidade. Então, se você não entender que você foi pago um preço por você, para que agora você não viva mais naquele jugo, você vai viver sempre debaixo de lei e obedecer lei sempre foi difícil. O povo no Egito lá acabava de ter uma presença maravilhosa, manifestação de Deus, e começava a adorar bezerro de ouro depois. Incrível, então né? É uma tendência do homem de precisar de uma confirmação para aquela coisa que ele está vivendo naquele momento. Então a gente se apega demais na religião, né? Numa prova viva, numa coisa que você pode tocar. Na materialização, a nossa fé, né? ela não é no que a gente pega, é no que a gente acredita. Né? Então acho que é por isso que é tão difícil. Tem uma pessoa que mandou uma mensagem muito interessante. Boa tarde, a paz do Senhor. Eu me converti e mudei meu pensamento. Conheci Cristo na universidade. Eu era militante de esquerda marxista. Hoje faço um curso de humanas e não consigo mais pesquisar. Entendo como se eu estivesse ferindo a Cristo. Interessante, né? Interessante, porque a gente, quando vai aprofundando no conhecimento, a gente se depara com várias teorias que vão contra a nossa fé. Mas o cristão, ele precisa de conhecer isso e a gente precisa de representantes de Cristo para defender aquilo que é verdadeiro.
Então, na verdade, a nossa fé tem que estar fundamentada em Jesus, na palavra de Deus, ao ponto da gente estudar essas outras coisas, isso não nos abalar e a gente conseguir ainda defender aquilo que é necessário ser defendido. E o problema que eu vejo aí dele, do que ele falou é que ele se sente assim, talvez eu vou começar a me aprofundar demais nesse assunto, sendo que eu preciso me aprofundar demais em Deus, conhecimento de Deus, aprender mais de Deus. Né? Só que a nossa fé ela é racional. Eu acho que a partir do momento que a gente conheceu a verdade, né, a verdade liberta a gente de qualquer prisão. Então a prisão não existe mais, então você tem liberdade. Eu gosto de ler coisas que não tem a ver com só a Bíblia, porque como é que eu vou defender a minha fé se eu não conheço a fé do outro? Se eu não conheço, entendeu? Não tem como. Né? E aí a questão do marxismo é que ela é muito forte na questão da humanidade. O homem, né, que é o problema que aconteceu lá, o homem deixou de adorar o Deus e começou a adorar a criatura. Aí se tornou idólatra, adorador da vontade, do prazer, e aí se afastou da vontade principal. Mas não é isso, a gente conhecendo a Deus, a gente está vivendo em comunhão com Ele. A minha experiência foi exatamente dessa pessoa que mandou. Eu aceitei a Cristo na universidade, era o primeiro, foi quando eu servi o Exército, mas eu fazia o curso superior ao mesmo tempo, aceitei a Cristo no curso de Humanas, fiz História. E me aprofundei de cabeça no marxismo, li Marx mesmo, original e tudo mais. E quanto mais eu lia, mais eu via o quão errado era, né? Antifamília e tudo mais. Então, assim, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar no sentido seguinte, não tenha medo de pesquisar, não. Porque quanto mais você vai ler, mais você vai ver primeiro que os marxistas não conhecem Marx, os que se dizem marxistas, né? Gente, eu gosto de marxista democrático, cara, não existe isso. Marx era a favor da ditadura do proletariado, Marx não era favorável a esses processos democráticos. Marx era antifamília. A família é uma construção burguesa. Aí tem marxista a favor da família. Você entende? Não tem coerência, não. Tenha medo, não. Pode ler que você vai ver que não vale a pena. O que vale a pena mesmo é a proposta de Cristo para as nossas vidas, né? E o que você falou, a alienação também é isso. É isso. A alienação, não vou conhecer. Não, conhece até para você poder discutir, né? Conversar. Isso. É porque as pessoas estão com um embasamento tão fraco na fé que elas têm medo de conhecer outra coisa e aquilo fazer, né? Colocar dúvidas na cabeça delas. Mas existem pessoas que, ao contrário disso, elas entram para uma igreja e aí começam a estudar a teologia de uma forma baseada em princípios de homens. Então fica lendo demais o que fulano de tal pensa, o que fulano de tal pensa, e esquece de ler o que está nas escrituras, falando... A gente tem livre acesso àquilo. Você é cheio. Você tem os mitos. E é engraçado que você tem mito, assim, pentecostal, mito conservador, você tem mito de tudo quanto é área. Né? As idolatrias gospel, depende só da pegada da pessoa. Isso. Aí fica fazendo citação. Segundo Eduardo, segundo Vanessa, segundo Cássio, não, ué. Vamos é o que tem que voltar para os altares da igreja. A palavra de Deus consistente, é a palavra que muda, é a palavra que transforma. Né? O fulano de tal teve a interpretação dele da palavra. Sim. Legal, você pode até ler para aprender um pouquinho o que ele achou, mas você tem que formar o seu conceito, a partir da leitura sua da Bíblia. Perfeito. Né? Foi pelo menos isso que o Lutero brigou. Você está falando de reforma, né? Foi ter liberdade para a gente ler, para a gente tirar as conclusões, para a gente ser inspirado por Deus naquilo que Deus tinha pra gente, e que o Espírito Santo vai trazer a revelação. É a nossa leitura diária da Bíblia, que cada vez que a gente lê é diferente. Por quê? Porque o Espírito revela o que ele quer, né? Na hora que ele quer. Ele é tão legal completo, isso, né? Porque às vezes você lê um texto 30 vezes, aí você vai ler a 31ª, você fala, gente, eu li isso, nunca tinha visto isso. Né? Isso é maravilhoso. Eu vou deixar uma dúvida aqui da Tatiana, que é de Sarzedo, para vocês responderem depois do intervalo. Ela pergunta, o que seria alienação espiritual? É uma pergunta difícil. Desculpa, Tatiana, a Tayana. Tayana Débora, lá de Sarzedo. A gente vai tentar conversar sobre isso, alienação espiritual, depois do intervalo. Vamos e voltamos já com o nosso programa Bate-Papo. Estamos de volta com o nosso bate-papo hoje com a pastora Vanessa, o pastor Eduardo, conversando um pouco sobre santidade versus alienação. Até quando a nossa santidade implica estarmos alienados da sociedade, alienados do mundo. E uma das nossas telespectadoras mandou uma mensagem, deixa eu achar aqui, porque chegaram mais mensagens, a mensagem dela foi lá para cima. A Tayana Débora perguntou, o que seria alienação espiritual? Eu acho que o que ela quis dizer com essa alienação espiritual é a pessoa focar só na questão espiritual, né? A pessoa se abster de tudo em volta e viver como já estivesse lá, lá no céu, né?
E a gente aqui, a gente está no mundo que a gente tem que viver as coisas que estão aqui. A gente não é um ET, né? Não, porque se a gente fosse viver só as coisas espirituais, eu não ia trabalhar hoje, a gente não estava aqui hoje, né? A gente estava vivendo só de oração, jejum e leitura da palavra, ia ser bom demais. Mas a gente ainda não pode. A gente vai ter eternidade para isso. Até porque a gente tem que alcançar aqueles que ainda não desfrutam da graça de Deus, né? E a gente tem que Mas a alienação espiritual que ela falou também pode ser que a pessoa, espiritualmente, ela não sabe para onde vai. Pode ser a questão que ela falou também, que a pessoa que também espiritualmente não sabe para onde vai, é aquela pessoa que tem um contato com uma religião e ela não se aprofunda naquilo e aí fica vivendo de migalha, que cai daqui, cai dali. E é uma pessoa que fica rodando de igreja em igreja, procurando movimentos espirituais fortes, movimentos. Mas não é isso. A alienação espiritual ela tem que cair na realidade. Você precisa se encher. Você precisa ter um espírito mais forte que a sua carne, senão você vai caminhar para a carne de novo. A Juliana de Betim pergunta: meu marido se isola até de mim, nem na hora de a gente dormir a gente tem diálogo. O que eu devo fazer? Porque a alienação chata, né? Alienação do casal, aí assim. A alienação é fuga. Né? Aí tem que questionar. A gente não sabe qual que é o grau de relacionamento, como é que está a relação dos dois. E isso também acontece. Tem pessoas que têm tanta dificuldade de se relacionar que elas escondem atrás de uma desculpa de religião ou de uma doutrina e aí elas se escondem nisso. Então, eu não posso... A gente já viu várias pessoas que têm dificuldade de se relacionar, até mesmo de começar a namorar um jovem, por exemplo, já está com seus 25 anos e fala assim, não, eu estou aqui orando, buscando a Deus, eu não estou interessada em relacionamento agora. Mas está escondendo um monte de trauma, um monte de quando a gente vai conversar com essa pessoa, a gente vai entender que ela não está nessa vibe agora, porque ela, na verdade, ela nunca vai estar se ela não se tratar. Ela achou alguma coisa para substituir, talvez aquela ausência do abandono, da traição, da humilhação, do bullying, né? Quem sofria muito bullying, às vezes se apega demais e aí vira só naquilo. Aquilo lá é o meu mundo agora, porque aqui eu me encontrei. Então, tem que tomar cuidado, tem que saber qual que é a razão por trás desse relacionamento aí que levou ele ao isolamento. Porque pode ser uma decepção com ela, pode ser um pecado fora do relacionamento, pode ser um monte de coisa. Então, teria que envolver tem que fazer uma análise, para conversar com ele. Né? Porque já vi casos, a gente vê muito, o homem tem essa tendência ao isolamento, né? A mulher não. Ou ela briga, ou ela chora, chama para DR, ela chama para DR, ou ela dá um basta em tudo, mas o homem não. O homem ele consegue ficar isolado durante a vida inteira, sem contar nada, sem falar nada, e fica ali. Então tem que entender. Não quer brigar. Deixa. Vamos a mais uma pergunta que vem da redação com a Risa, vamos lá? E a não participação em eventos sociais é sinal de alienação? Pois é, porque acho que tem evento e evento. Depende do evento. Tem evento que, pelo amor de Deus, não dá para participar não, gente. Tem coisa que é tão baixaria. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Por exemplo, o Rock in Rio aconteceu agora. Né? Aí tem muita gente que é evangélica e gosta de música. Mas cabe a um evangélico, minha pergunta é essa: o que você vai absorver de bom num ambiente daquele? Não tem lugar pra gente. Então tem lugares que a gente pode ir. Eu falei com um casal, tem pouco tempo, o casal estava discutindo porque a menina queria voltar aí no barzinho, que os dois iam e era tão legal com os amigos, e aí um queria e o outro não. Aí eu falei, vou te dar um exemplo. Você, menina, então, que quer ir pro barzinho de novo. Você vai chegar no barzinho, todo mundo bebendo, aí um cara vai lá e começa a mexer com você, você arrumou uma confusão pro seu namorado, que ele vai ter que te defender, e vai pra cima, e aí acabou a paz. Você precisa estar num ambiente desse? Tem eventos, vamos colocar eventos de família, que são eventos que sempre geram uma confusão. Devo ir ou devo não ir? E a gente sempre faz essa estratégia. Chega cedo, vamos em tudo, porque acho que a gente tem que falar de Jesus. Chega cedo, o povo começa a beber. Você viu que aquele ambiente não está mais para você, está ficando inadequado, você vai embora. Deixa o povo lá. Porque aí não corre o risco de você ficar lá do chato, não corre o risco de você ser a pessoa que não ama, que não se importa. Você foi, você esteve lá, você abraçou. E é desagradável mesmo, né? Porque às vezes assim, você não quer ser o chato. Isso. Mas assim, você vai, aí começa lá a dançar na boquinha
boquinha da garrafa. E você fica... Vem, pastor, vem dançar na boquinha da garrafa. Não tem jeito, sabe? né? É difícil, então, né? a gente tem que fazer, até porque a gente precisa estar próximo das pessoas. Porque ninguém ouve falar de ninguém se não está próximo, né? Então, tem que conviver, a gente tem que conviver para poder falar de Agora, Jesus. Até para mostrar o grau de transformação da nossa vida, tem que haver o convívio. Agora, eu já vi uma polêmica muito grande, e não quero colocar vocês na saia justa não, mas vou colocar. Porque, por exemplo, meu sobrinho vai ser batizado na igreja católica. Queria convidar vocês para ir lá na cerimônia. Minha sobrinha vai casar na igreja católica. É um evento religioso, mas tem uma dimensão também de sociabilidade. E aí? Porque tem gente que não vai. Tem gente que fala, não, mas tem que ir. A gente tem que ir. vai. É muito diferente de, por exemplo, uma coisa que vai contra o que eu acredito. Vou dar um exemplo aqui que vai dar até polêmica. Por exemplo, eu participar de um casamento de duas pessoas do mesmo sexo que eu não concordo religiosamente. Eu sou obrigado a ir? É uma polêmica. Por quê? São pessoas, os seres humanos. Que preconceito é esse? Mas fere um princípio que para a gente que é inegociável. Sim. Então tem coisas que vão ferir valores nossos que são inegociáveis. E quando fere, a gente não vai. Sim. Agora, porque Mas está casando na igreja católica, não é porque você não é católico, você nunca foi pecado porque, entrar. na verdade, e e o casal está querendo se casar, é uma união, né? Todo casamento é algo divino, independente de onde for. União de homem e mulher é algo que vem de Deus. Independente da fé das pessoas. Não tem Exato, concordo. Então, um batizado, por exemplo, a intenção da pessoa é abençoar o filho. Abençoar o filho. A pessoa ainda não tem entendimento. Então, eu acho que você não ir não vai ajudar em nada. E se você for, você se aproxima cada vez mais daquela família e tem a possibilidade de levar Cristo para ela. Aí a gente tem que levar em consideração, Cássio, a questão de princípios e valores. Princípios e valores é uma coisa que hoje está sendo ferido, porque eles estão querendo impor coisas que para a gente são valores que a gente aprendeu e sempre existiu dentro do cerne da família. E as pessoas estão querendo tirar isso como se isso não fosse valor. Por que o valor dele é maior do que o meu? Então tem que ser respeitado. Então eu penso assim, o meu limite vai até onde do meu vizinho aqui começa. E a gente tem que viver assim. Então assim, não é que a gente tem que ser ou do contra, não. Eu tenho meu valor, você respeita o meu valor, que eu respeito o seu. Perfeito. Vamos tentar conviver com respeito. A Brenda, que é lá do Piauí, diz assim, olha, eu sempre acompanho o programa, está muito bom. Obrigadão, querida Brenda, e um beijo a todos os piauienses. Queria perguntar, como ser separado do mundo, mas sem se isolar do mundo? Acho que é um pouquinho do resumo de tudo que a gente falou aqui, né? É a gente viver sabendo que a gente tem que dar um testemunho, tem que falar de Cristo. Então, a gente pode fazer muitas coisas, quase todas as coisas, só que sempre lembrando que a gente defende uma fé. O versículo que você falou, tudo é lícito, não é nem tudo convém. Quer dizer, tudo está à disposição da gente, tudo a gente pode fazer, mas não são todas as coisas que Tem um livro legal que fala Em Seus Passos, o que faria Jesus? É um livro simples, um livro muito fácil para um novo convertido, é legal, porque ele nos ajuda. E aí sempre, desde adolescente, quando eu li esse livro, eu sempre me pergunto, Jesus estaria aqui? Jesus faria isso? Excelente. Mas para isso a gente precisa conhecer a pessoa de Jesus. E a gente vai conhecer quem é Jesus andando com ele e lendo a palavra. Porque aí a gente vai entender, olha, Jesus aqui fazia isso, olha que legal, então eu posso fazer. E Jesus mesmo disse, né, Vanessa, não os peço, Senhor, que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então, esse aí é um pulo do gato, né? Quer dizer, não somos um bando de ET aqui, nós somos deste mundo, mas não podemos ser contaminados pelos valores do mundo. Agora, essa não contaminação não necessariamente é não convívio com... Eu fiz uma faculdade, né? Eu sou fonoaudióloga e fiz a faculdade toda e o pessoal da minha turma sempre fazia festas. E eu já namorava com o Eduardo quando eu comecei a faculdade e aí a gente ia em todas as festas. É lógico, tinha uma festa que eles faziam uma vez no ano, que era a cervejada, que eu não ia. Porque o que eu ia fazer, né, na cerveja? Mas eles faziam festas de aniversário para comemorar os aniversariantes do mês, faziam uma festa na roça com o pessoal. Legal. E a gente ia em tudo. E a gente fazia assim, ia no início, o pessoal começava a beber, a gente saía. Sim. E aí, até hoje, eu tenho frutos disso. Glória a Deus. Porque as pessoas sempre falavam assim, olha, a Vanessa me mostrou quem é Jesus. Né, sem se pelo isolar. Convívio, né, Vanessa? Pelo convívio. Muito legal. Aqui quem manda também mensagem é o Edgar, do Rio Grande do Norte, lá de Jaçanã, no Rio Grande do Norte. Abraço, Edgar.
Eu conhecia Jaçanã em São Paulo, agora também conheci, sabendo que está no Rio Grande do Norte. Eu recebo vários convites, inclusive para ser padrinho de crianças. Eu devo aceitar? Ele mandou essa mensagem antes do intervalo, 12h28. A gente acabou já comentando. Olha o que ele tem que pensar. Tem que pensar, é melhor que seja eu, que sou cristão, que vou abençoar a vida daquela criança, do que seja outro. Esse negócio de padrinho é tão sério. Eu tive o privilégio, minha esposa e eu, Silvia está até aqui no estúdio, de celebrarmos o casamento da Maria Vitória, Toia. E foi lindo, cara, porque Deus levou o pai dela o ano passado, e quem a levou até o púlpito, no lugar do casamento lá, foi o padrinho dela, o padrinho de batismo. Olha que legal. Cara, foi emocionante, sabe? Assim, a gente até conversei com ele, o seu Bernardo, um abraço ao seu Bernardo, ele falou assim, foi muito emocionante. Eu não esperava ter que fazer isso, porque ele só fez porque o pai se foi. Espiritual muito Mas grande. Não é, cara? É bonito então, isso. Então, é o que o Eduardo falou, é melhor ser você que tem a possibilidade de abençoar a vida daquela pessoa, daquela criança, do que ser outra pessoa. O pastor Luci mesmo falou uma vez que eu estava na dúvida se eu faria um casamento de duas pessoas, porque eu não conhecia o relacionamento dos dois e um não era cristão. Aí o Lúcio falou, é a melhor oportunidade da sua vida você poder mostrar Cristo para essa pessoa. Então, a gente tem que ser diferente. É nessas oportunidades que a gente vai ser. Perfeito. A diferença. Aqui está alguém mandando a mensagem lá da cidade de Colônia do Gurgueia, no Piauí. O Piauí está bombando aqui hoje, né? Várias pessoas do Piauí, um abraço. Mande um beijo para o Piauí, um beijo para o Piauí, para todos os piauienses. O pessoal sabe que minha mãe é do Piauí, então eu sou suspeito, né? Para mandar beijo para o Piauí. Aqui tem uma pessoa perguntando o seguinte, existem convites para as festas seculares onde existem bebidas alcoólicas e conversas que não edificam. Devo participar? Vocês deram um toque aí. Vocês vão no começo e depois... acho que é isso, né? Você ir até onde pode ficar. Na hora que o negócio começou a ficar ruim, você... Sim. Marca a presença, manda um faz beijo. um Isso é a mesma social, coisa, gente. Você pode assistir qualquer filme. Você pode... Entendeu? Tem coisa... Você pode ouvir qualquer música. Eu estava na casa da mãe da Vanessa no final de semana, tinha um cara com uma música lá que eu falei, eu não acredito, eu vou ter que ir lá dar na cara desse cara. A música falava de baixaria o tempo inteiro, coisa assim, terrível. Eu falei, como é que uma pessoa escuta isso na altura dessa? Absurdo, né? Então, assim, tem coisas que a gente não precisa ouvir, nem precisa ver, não precisa participar. Então, é um filtro que a gente tem que fazer. Sim, sim. Um filtro, né? Tem exposição em museu, exposição em museu. A gente teve problema lá de Porto Alegre, por exemplo, a questão da zoofilia e da pedofilia. Eu não vou levar meu filho para aquilo. E é absurdo, o pessoal de escola levou. Está tendo agora em São Paulo, infelizmente, é absurdo. Eu vi ontem isso na internet, uma exposição que tem um cara nu e a criança, um artista nu. Você que é da Belas Artes. Ô, Eduardo, que preguiça, hein, cara? Essa arte conceitual machuca, né? Porque fere o meu conceito das coisas. Por que tem que apresentar para uma criança uma coisa que não está na hora? Então, é aquilo que a gente estava conversando. Não tem como um negócio desse ser aplaudido pela igreja. Não vai ser aplaudido, mas a gente não tem que confrontar isso da maneira errada. Né? Só não ir. Só não ir. Porque a nudez não é um pecado em si, a nudez, mas há horas sim para a descoberta da nudez. Estou falando das crianças e tudo mais. E de quem leva, né? A criança não vai sozinha ali naquela exposição. A verdade sobre isso é que não está só um cara lá pelado, deitado. Deve ter um texto lá no chão escrito, que eu fiz Belas Artes, eu sei o que é. Eles põem um conceito daquilo que eles estão querendo passar. Então, a gente está vendo de fora, parece um escândalo e tudo. Mas, de repente, tem uma mensagem. Vai que você vai lá e tem alguma coisa que presta naquilo. Só não pode expor Só que você não pode expor criança a isso, porque isso não é crime ainda, não. Eu acho que ainda não está... Você conhece essa lei? Eu acho que está tentando aprovar a lei que apresentar pornografia para o menor incapaz é crime. Eu não sei se chega a ser pornografia, mas, de qualquer forma, eu acho que tem hora, né? Tem hora. Nós estamos aqui do Piauí, vamos para o Paraná, para Curitiba. A Daniela de Curitiba diz, olha, o bate-papo está muito bom, está desconstruindo conceitos religiosos que foram reprimidos por muitos anos nas igrejas evangélicas. Eu acho que a gente tem que conversar, bater papo sobre isso, né? Porque também não adianta ficar alienado no seguinte de não vamos falar de sexualidade, não vamos falar dessas coisas. Tem que conversar sobre. Tem que conversar. Né? Porque se a gente, como igreja, não conversa, quem é de fora, né, vai falar coisas que não atendem o que a gente acredita. É uma formação de um conceito errado. Então aí não vira um conceito, vira um pré-conceito. E aí vira uma coisa que vai prejudicar o convívio social. E a gente, como igreja, não tem que prejudicar o convívio social, tem que melhorar e trazer as pessoas cada vez mais para um convívio social. Nós temos que salgar a sociedade. Temos que ser voz relevante na sociedade. E não fazer
como é que fala? Uma bolha, né? Assim, alienação, um gueto. né? Alienação. Sabe, fazer um gueto, fazer uma comunidade dos crentes e se isolar. Porque a reforma veio disso, né? A gente começou falando da reforma, porque realmente, antigamente, as pessoas que detinham o conhecimento da palavra se isolavam. Estavam longe da sociedade. Estavam longe da bolha, sociedade. Como que isso vai transformar a sociedade? Não tem jeito. E o sal tem que ser passado na carne, né? Assim, se nós somos o sal da terra, Jesus mesmo falou, por que você tem uma lâmpada, uma luz para ficar escondida? A luz tem que iluminar, o sal tem que salgar, tem que estar na sociedade. Né? E ele quebrou isso no poço, conversando com a mulher. Perfeito. Ele fez ali o quê? Ele trouxe a mulher para dentro do conceito que ele E a mulher até estranhou, né? Como é que o senhor conversa comigo? O senhor é homem e é judeu, né? E ele falou, não. Ele quebrou toda a religiosidade ali naquele momento. Tem uma mensagem aqui, Eduardo e Vanessa. Eu não sei bem se ela é do nosso tema, mas eu vou ler porque quando vem vocês aí na área de relacionamento, as pessoas perguntam. A Neta está perguntando o seguinte, olha, eu sou casada com uma pessoa da igreja mesmo, mas essa pessoa vai muito pela cabeça dos outros, eu não aguento mais isso. Eu não sei se isso é alienação, vocês acham que é? Ela pode estar falando isso, né? Que a pessoa só obedece às outras, né? E vai seguindo o que as outras... A pessoa não amadureceu na fé, né? A pessoa que não amadurece na fé, ela vive pelo vento das doutrinas, ela vai seguindo o que está as vertentes. A gente já viu que vai pulando de igreja para igreja, nunca para movimentos em porque está atrás de movimentos. Não, novo mover. Essa palavra que eu ouvi agora é de Deus. Como assim, gente? Né? Então a gente tem que ficar atento a isso. O crescimento ele é pessoal, a busca pelo crescimento, amadurecimento, para a gente não deixar de ser criancinha, tomar só leitinho, ela tem que ser uma busca pessoal. Né? A gente não é uma pessoa que cuida da gente, vai fazer a gente ser melhor. Agora respondendo essa senhora, né? Ela tem uma arma muito poderosa na mão dela, que é a oração. Né? E ela orando e pedindo a Deus sabedoria para que o marido dela possa ficar firme naquilo que realmente é a verdade, e o Senhor vai abençoando e vai guiando, né, o marido dela. Então a arma poderosa que ela tem é a oração. Porque é frustrante mesmo, você vê o seu cônjuge indo por meio que coisa de seita também, não tem uns negócios assim, você fica, ai meu Deus. Tem tanta coisa estranha, coisa estranha, exatamente. Que foge do propósito de Deus. Aqui tem uma pessoa que está dizendo, olha, eu e meu esposo, dirigente da congregação da Assembleia de Deus, estamos ligados. Abraço, querida irmã. O irmão Raimundo Batata e a irmã Paula estão ligados no interior do Maranhão, lá em Colinas. Olha que legal, Colinas do Maranhão. Boa tarde, eu já fui do mundo, Jesus me salvou do suicídio. Olha que tremendo. Fui liberta das drogas e do álcool. Enfim, aprendi que eu tinha que renunciar e renunciei. Mas por isso eu fui chamado de legalista por um pastor e doutor da Bíblia. Ele disse que beber não é pecado. Me guardo para o casamento, mas ele disse que não é papel que une. Olha, que é isso? Que pastor que é esse, meu Deus? Gente, isso não é alienação. Ela falou que ela tinha problema com drogas. A gente está vivendo dois extremos hoje, que é o tempo da graça, que está sendo usado esse termo graça. Pode tudo, né? A graça barata, errada, né? É uma graça barata, que a pessoa que entende graça, ela tem que entender sacrifício. Com a graça veio o sacrifício que foi feito por nós. E a gente não pode negligenciar. O sacrifício foi feito por nós, por Jesus na cruz, porque ele entendia que a gente era pecador. E aí vem a questão da bebida, né, dessas coisas, porque a gente não bebe, mas não é porque a gente acha que é errado, é porque a gente entende que a bebida, só quem teve o problema de alcoolismo sabe o que a bebida faz. Não pode tomar mesmo. Então é uma coisa que a pessoa sabe o limite dela. Olha, quero agradecer demais a Camila Pontes de Caratinga, alguém de Volta Redonda, deixa eu ver o nome, o Lailson de Volta Redonda, alguém aqui pertinho de Pouso Alegre, de Ipuiuna, sul de Minas, aqui de Uberaba também. A gente, o Brasil inteiro mandando mensagem, que legal. Muito obrigado a vocês por estarem participando desse bate-papo. Obrigado, pastor Eduardo, pastora Vanessa, foi muito gostoso. Hoje é sexta, né, final de semana aí pra gente curtir a família, também curtir a Igreja do Senhor Jesus, descansar. Segunda, 12h15, teremos um novo bate-papo. Eu espero você e até lá.